Olá pessoal, bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como utilizar esse sensor aqui, o DHT22, que mede umidade e temperatura do ambiente. Sobre as especificações desse sensor, a gente pegou as principais no datasheet do fabricante. Eles estão nessa tabela aqui. A tensão de alimentação é de 3,3 volts até 5 volts. Quer dizer que esse sensor pode trabalhar com microcontroladores de 3,3 volts, como o Node MCU, e microcontroladores de 5 volts, como o próprio Arduino. A corrente máxima do sensor é 2,5 mA. A faixa de umidade que o sensor mede é de 0% até 100% da umidade relativa do ar. A faixa de temperatura medida pelo sensor é de menos 40 graus Celsius até 80 graus Celsius. A precisão de medição da umidade é de mais ou menos 2% da umidade relativa. A precisão de medição da temperatura é de mais ou menos 0,5 graus Celsius. A resolução ou sensibilidade da medição da umidade é de 0,1% da umidade relativa. E a resolução ou sensibilidade da medição da temperatura é de 0,1 graus Celsius. E o tempo de resposta do sensor é de 2 segundos, que quer dizer que ele envia as informações de umidade e temperatura de 2 em 2 segundos. O sensor DHT22 ele possui 3 pinos. O pino da esquerda é a alimentação positiva. O pino da direita é a alimentação negativa. E esse pino do meio aqui, ele transmite as informações tanto de umidade quanto de temperatura. Ele envia um sinal digital através de bits e por isso que ele consegue transmitir tanto a umidade quanto a temperatura em um pino só. Agora que nós já falamos as especificações do sensor, a gente vai testar ele aqui com o Arduino. Primeiro, a gente vai conectar ele com esses jumpers aqui, são jumpers macho fêmea. A gente vai conectar ele no Arduino e vamos colocar um programa para exibir a umidade e a temperatura medidas na IDE do Arduino, através do monitor serial. Eu vou conectar esse jumper vermelho aqui, vermelho e laranja, no pino positivo do sensor. E ele vem aqui para 5 volts do Arduino. Esse jumper azul macho fêmea, vou conectar no pino negativo do sensor. E ele vem aqui para o pino GND do Arduino. E esse jumper verde aqui, vou conectar no sinal do sensor, pino do sinal do sensor, e ele vai para o pino 2 digital do Arduino. Agora que o sensor já foi conectado no Arduino, a gente vai ligar aqui o cabo do Arduino e vamos para a IDE, onde a gente vai gravar o exemplo. Agora a gente está aqui na IDE do Arduino e a gente vai gravar o exemplo. Para gravar esse programa é preciso ter a biblioteca dht.h. Se você não tiver essa biblioteca na IDE, basta vir aqui em ferramentas, gerenciar bibliotecas. Ele vai abrir o gerenciador de bibliotecas e pesquisar aqui DHT. Ele aparece aqui, DHT Sensor Library. Já está instalado aqui na minha IDE. Se você não tiver, é só instalar na sua. Depois, com a biblioteca já instalada, para abrir o exemplo, você vem aqui em arquivo. Aí você vem em exemplos, vem aqui embaixo em DHT e vem aqui DHT Tester. O exemplo é esse, DHT Tester.
Esse exemplo aqui ele vai exibir a umidade e temperatura lidos pelo sensor no monitor serial do Arduino. Agora nós vamos gravar o programa no Arduino. Clica aqui em carregar. Ele vai gravar o programa. Aí a gente vai abrir aqui o monitor serial. Ele já aparece aqui, aí aparece a umidade, depois aparece a temperatura em graus Celsius, que é o que interessa a gente. Depois aparece a temperatura em graus Fahrenheit, que não interessa muito pra gente. E ele mostra também o índice de temperatura. Mas os parâmetros importantes mesmo pra gente são esses dois aqui: a umidade e a temperatura em graus Celsius. Agora a gente vai ligar um secador aqui com ar quente em cima do sensor e vamos aumentar a temperatura dele. E veja que a temperatura subiu bastante. Ela chegou aqui até 71 graus e a umidade caiu por causa do secador. A umidade estava em 55%, caiu aqui para 28%. E a temperatura, que estava em torno de 30 graus, agora chegou na máxima de 71 graus, né? Agora a gente vai colocar o secador com o ar frio. E a temperatura caiu bastante, já está aqui em 35 graus, porém a umidade continua baixa, né, por causa do secador. A umidade continua aqui em 37%, por aí. Mas a temperatura já caiu bastante. Agora a gente vai montar um circuito com o display OLED. A gente vai montar um circuito que vai exibir a umidade e a temperatura medidos pelo sensor no display. Para isso a gente vai utilizar essa mini protoboard, o próprio display e mais 4 jumpers para conectar o display no Arduino. Agora a gente vai conectar o display OLED aqui na mini protoboard. Daí a gente vem com esse jumper azul aqui macho no pino GND do display OLED para o pino GND do Arduino. Esse jumper vermelho macho vai no pino VDD de alimentação do display OLED para o pino de 5 volts do Arduino. Esse jumper verde aqui a gente conecta no pino SCK do display OLED para o pino analógico A5 do Arduino. E esse jumper amarelo aqui, macho, vem no pino SDA do display OLED para o pino A4 do Arduino. Aqui no nosso sensor, novamente a gente vai conectar o jumper vermelho e laranja, macho fêmea, na alimentação positiva. E dessa vez vamos ligar aqui onde está a alimentação positiva do display. E esse jumper aqui, macho fêmea, azul, a gente vai vir na alimentação negativa do sensor e vem para a alimentação negativa do display.
E por fim, o jumper verde macho fêmea, a gente vai conectar novamente aqui no sinal do sensor para o pino 2 do Arduino. Agora que nosso circuito está conectado, a gente vai novamente conectar o cabo do Arduino aqui e vamos para a IDE, onde eu vou explicar o programa. Bom pessoal, agora a gente está aqui de novo na IDE do Arduino. Esse programa aqui, ele vai exibir a umidade e a temperatura no display OLED e ele vai ficar na descrição. Quem quiser baixar esse programa, ele vai ficar na descrição. Agora eu vou explicar ele rapidamente aqui. Aqui as bibliotecas, ele utiliza a biblioteca DHT para o DHT22. Para o display OLED, ele utiliza a biblioteca Wire para comunicação I2C. E utiliza essas bibliotecas aqui. A biblioteca Adafruit GFX, que ele contém as funções gráficas do display. Essa aqui, Adafruit SSD 1306, que serve para comunicação com o hardware do display OLED. E essa biblioteca aqui de fontes, que tem as fontes que a gente vai utilizar para escrever os caracteres no display OLED. Aqui a gente define o comprimento da tela do display, que é de 128 pixels. A gente define também a largura do display, 64 pixels. A gente define aqui que o pino do sinal do sensor DHT será o pino 2. A gente define também o tipo do DHT, que é DHT22, porque esse sensor DHT tem outros tipos, tem DHT11 e DHT21. Aí a gente define aqui que o tipo dele é DHT22. Em seguida, aqui a gente declara o display. Nessa linha aqui, a gente declara o display com o comprimento da tela, com a largura. E esse -1 aqui é porque o display não tem pino de reset. Em seguida, a gente declara o nosso módulo DHT22 com o pino, que é o pino 2, e com o tipo que a gente já definiu anteriormente. A gente declara essas variáveis aqui do tipo float, umidade e temperatura, que vão armazenar os valores de umidade e temperatura medidos pelo sensor. Na função setup, a gente utiliza essa função begin aqui para inicializar o sensor. E aqui a gente utiliza a função begin também para inicializar o display. Na função loop, o que a gente vai fazer é ler a umidade e ler a temperatura através dessas funções aqui, read humidity e read a temperatura. Então o que a gente faz é utilizar nossas variáveis umidade e temperatura e dizer que elas são iguais à leitura do sensor. Em seguida, a gente define a fonte utilizada pelo display. A gente limpa o display. A gente define o tamanho do texto, define a cor do texto e coloca o cursor do display na posição 0,13. E a gente imprime no display esse texto aqui, módulo DHT22. E em seguida, a gente imprime a umidade, seguido dos valores de umidade medidos pelo sensor. E depois a gente imprime na tela a temperatura, o texto temperatura, seguido pelo valor de temperatura medido pelo sensor. E por fim a gente dá um delay aqui de 2 segundos para que o sensor possa fazer a próxima leitura. E esse é o código. A gente vai gravar ele na placa do Arduino e a gente já vai mostrar funcionando. Bom pessoal, agora o programa já foi gravado. Pode ver aqui que o display OLED está exibindo a umidade, que está em 64%, e a temperatura, que está em 26,7 graus Celsius. Agora aqui a gente vai novamente fazer o teste com o secador. A gente vai ligar ele aqui no quente. Vamos
esquentar, vamos aumentar a temperatura e ele vai diminuir a umidade. E a temperatura subiu para 66 graus e a umidade caiu para 40%. Agora a gente vai ligar ele aqui no frio e a temperatura vai cair. E a temperatura já caiu bastante aqui, já está em 34 graus. E a umidade continua baixa, em 42%. E é isso, pessoal. Aqui a gente fez o teste completo. Ele aparece todos os dados no display. E quando a gente altera a temperatura e a umidade, o sensor está funcionando, porque ele altera aqui também no display.